Deus está aqui conosco. Glória a Deus por isso. Irmãos, fiquei pensando em Mefibosete ontem, quando lendo a palavra lá em 2 Samuel, lendo a história desse jovem, já preguei sobre ele outrora, mas Deus me trouxe alguma coisa a mais no coração quando, lendo este texto, esse jovem me inspira. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Mefibosete, o que temos em comum com ele? O que esse jovem tem em comum na sua história que pode ajudar-nos a compreender a nossa própria história? O que ele viveu fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, que pode nos auxiliar a vivermos de forma mais sadia hoje? Eu queria compartilhar com você a palavra do Senhor, porque Deus é bom. Amém? Como nós lemos em Naum. Deus é bom, Ele é muito bom, Ele é bom demais, glória a Deus. Então abra sua Bíblia por gentileza em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Estaremos lendo outros textos de 2 Samuel para nos auxiliar no entendimento. Muito obrigado, meu amado irmão. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. 4. Amém? Na minha versão diz assim, queridos. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que ministre a nossa alma, que oportunize a nossa mente a entender a vontade dEle, que o Espírito Santo de fato possa fazer diferença em nós. Amém? Você crê nisso? Bom, Luciano, ore para nós em nome de Jesus. Amém. Sim. Glória a Deus. Fala, Deus. Amém, Jesus. Sim. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Este pequeno versículo, ele traz um pequeno esboço da vida de Mefibosete para nós. Esse texto vai nos ajudar a compreender que esse jovem, ele era neto de rei, filho de príncipe, ele era neto de Saul, ele era filho de Jonatas, príncipe, filho do rei. Ele era um jovem que tinha um futuro, muitas expectativas pela frente. Mas o texto também nos fala que quando ele tinha 5 anos de idade, veio a morte de seu pai e de seu avô no mesmo dia em batalha. E vindo a morte deles, a ama, a babá, que estava cuidando dele em casa, o que vem à mente? Vamos fugir. Porque se o rei morreu, se o príncipe morreu, qual o próximo a morrer? O herdeiro dele.
Então ela pegou o menino e saiu correndo apressada. Mas o texto nos conta que nessa pressa ela deixou o menino cair. E o texto diz que ele ficou aleijado dos 2 pés. E o nome dele era Mefibosete. Um menino que tinha tudo para romper, muitas expectativas pela frente, mas agora, por uma fatalidade, lhe é cerceada a visão de futuro. Mas Deus, Ele estava trabalhando, assim como Ele está trabalhando na nossa vida, amém? E talvez a história de Mefibosete se assemelhe com a nossa, quando talvez uma fatalidade, uma desventura, uma dificuldade, uma adversidade que nós enfrentamos ou que passamos também, vedou dos nossos olhos a oportunidade ou a visão de oportunidade de termos algo, de sermos algo, de alcançarmos algo. Mas eu quero dizer para você, toma posse, que por mais sombrio que pareça ser a noite do choro, amanhã da alegria virá. O sol maravilhoso da justiça do Senhor, da graça divina, raiará sobre você. A penumbra de um dia ruim não se firmará para sempre, porque o sol ministrará os teus raios e aclarará a tua vida no nome de Jesus. Glória a Deus. Escuta. O Salmo de número 30, versículo 5 vai dizer que o teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã da alegria que vai raiar na tua vida em nome de Jesus. Mas o que Mefibosete tem para apresentar a nós, que possa se assemelhar com a nossa vida e que possa trazer para a nossa história alguma diferença, algum ensinamento, algum crescimento, alguma maturidade. O que seria? Primeiro, queridos, Mefibosete era descendente da realeza. O que isso se assemelha com você? Mefibosete era neto de Saul, como já disse, primeiro rei de Israel. Ele era alguém que estava para ser sucessor do trono. Ele vinha de linhagem nobre, mas você se assemelha com ele de uma forma ainda maior, porque você também é de linhagem nobre. Escuta isso. Não diminua quem você é nunca, porque Deus te criou à imagem e semelhança dele. Você é aquele que Deus desejou que você fosse. Talvez, escuta, talvez você não esteja vivendo aquilo que Deus deseja que você viva, mas você é quem Deus quis que você fosse. Ele não errou na fabricação, Ele não errou na receita quando ele fez você, mas você é exatamente a visão perfeita daquilo que Deus queria. Você é. Jesus, Ele fez todas as coisas como a palavra diz. Sem Ele nada do que foi feito se fez. A participação da Trindade na sua existência, quando lá no Gênesis, antes de todas as coisas, Deus olhou e disse: façamos o homem segundo a nossa semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus, você é de linhagem real, você é oriundo do céu. Aleluia! Glória a Deus! Como Paulo disse de forma tão esclarecedora aos atenienses, narrado lá em Atos 17, 28, quando ele vai dizer-nos assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Porque nele você se move,
você existe, você está aqui, ou você pode estar em qualquer outra parte, porque o Senhor é contigo. Você é de linhagem real, não diminua quem você é. Repetitivo isso, mas precisa penetrar no teu coração, porque tem muita gente vivendo muito aquém daquilo que Deus espera. Ele não quer que você empine o nariz e viva além daquilo que você é, mas Ele nunca desejou que você vivesse aquém daquilo que você é. Então viva na plenitude de quem você é, dentro da manifestação do Todo-Poderoso. Aleluia. Segundo, Mefibosete, ele tornou-se deficiente depois de uma queda. Ele ficou, o texto usa essa palavra, mas ele ficou deficiente dos 2 pés. E ele passou o restante da sua vida com aquela deficiência, com aquela dificuldade. Mas eu queria te alertar para uma semelhança que há de Mefibosete conosco. Quando ele numa queda fica deficiente. Quando todos nós lá no Éden, por uma queda chamada pecado também, nos tornamos deficientes. Deficientes na graça, deficientes na glória, deficientes na nossa busca pelo Senhor. Então nos tornamos deficientes também, assim como ele. Mefibosete ficou impossibilitado de caminhar com desenvoltura. Ele se tornou mais lento. Ele se tornou uma pessoa com complexo, com dificuldade. Isso não estou tirando aqui da minha suposição. Ele vai dizer assim: quem seria o rei para olhar para um cão morto como eu? Olha só a expressão que ele usa de si mesmo. Quem é o rei para olhar para mim? Sou um cão morto. As deficiências dos seus pés eram muito menores do que as deficiências que essa deficiência trouxe à sua alma. Mas escuta, esse homem que agora tem dificuldade de caminhar, de se equilibrar, ele se assemelha muito conosco. Que quando também, numa queda chamada pecado, nós também nos tornamos deficientes no desejo de buscar o Senhor. E é por isso que nós temos uma humanidade numa dificuldade terrível. E é por isso que a palavra de Deus nos diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão, exatamente porque nós caímos, nos tornamos deficientes na nossa busca pelo Senhor. Nos tornamos aqueles que têm dificuldade de equilibrar a nossa vida espiritual. Fala que é mentira. Que estamos vivendo sempre de altos e baixos na nossa vida espiritual, na nossa fé. Um dia cheio de poder, outro dia cabisbaixo, desejando jogar a toalha. Mas Deus está falando, querido. Você se assemelha. E muitas vezes na sua vida espiritual você está se sentindo como um cão morto. Porque eu tenho um Deus e eu não sinto esse Deus. Eu tenho um Deus e eu não vejo os milagres desse Deus na minha vida. Talvez no dia da tua angústia, no dia da tua revolta, você já pensou isso ou já falou isso, mas você está errado. Assim como Mefibosete estava errado sobre si mesmo, ele nunca foi um cão morto, ele nunca deixou de ser quem ele era, porque uma deficiência física não pode sequestrar aquilo que você é na sua essência. E isso só acontece quando nós não estamos bem, quando nós estamos passando por alguma desconstrução emocional. Aí sim. Aí nós desconstruímos aquilo que somos pelas questões internas. Desconstruímos as coisas internas pelas coisas externas, por aquilo que vem de fora.
Mas escuta, querido. A Bíblia nos diz, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha, Jesus, Ele pode quebrar essa deficiência nossa, ainda que na época, hoje seria uma outra história para Mefibosete, mas naquela época não havia medicina, recurso para que ele tivesse os seus pés novamente ajustados, para que ele pudesse andar, e haveria, porque foi quebradura. Mas o osso colou torto, alguma coisa aconteceu que ele permaneceu deficiente. Mas Deus está falando aqui, que na semelhança de Mefibosete nós caímos, na semelhança de Mefibosete nós nos tornamos deficientes na nossa vida espiritual. Mas diferente de Mefibosete toma posse, Jesus tem cura para os teus pés. E é por isso que Abacuque, depois de começar o seu livro dizendo: até quando, Senhor? Até quando o Senhor me mostrará violência? Até quando eu sofrerei o que estou sofrendo e verei o que estou vendo e não me agrada? Mas ele termina dizendo assim: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que as coisas conspirem contra mim em todas as áreas, é o que ele diz, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, amém? Deus está falando com você, que Ele tem solução para a tua vida, diferente de Mefibosete, que não houve solução no físico, mas Deus tem solução. Mas qual a solução, pastor? Nós precisamos deixar aquilo que significa queda para nós, e o texto está dizendo isso, ó, deixando todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós só poderemos correr a maratona de Deus se de fato nós nos posturarmos na presença do Senhor para lutar contra os nossos pecados. Do contrário, nós continuaremos deficientes, cambaleantes na fé, trazendo no nosso coração um desequilíbrio muito grande. E Deus espera que você seja uma pessoa equilibrada. Vencer o pecado é a única maneira de restabelecer nossa possibilidade de correr a carreira divina. Amém? Mefibosete, ele ficou marcado pela sua deficiência. E quase todos os demais textos, são poucos textos que falam dele, mas quase todos os textos que falam dele vai falar Mefibosete, o aleijado, deficiente. Como que uma fatalidade marcou e se tornou referência na vida dele. Nos assemelhamos com Mefibosete muitas vezes, quando as nossas deficiências, os nossos erros, os nossos pecados se tornam também referência. Quando alguém vai falar de nós, aquele, mas quem? Mas qual é fulano? Aquele bêbado, aquele drogado, aquele farrista, aquele irresponsável, aquele caloteiro. Não é assim? Coisas ruins se amontoam sobre as pessoas e se tornam referência para que ele seja reconhecido. Fala do seu defeito, fala de alguma coisa depreciativa. E Deus está dizendo para nós: olha, Mefibosete, tira o trauma do teu coração. E Deus está dizendo para você: tira também essas questões da tua vida. E não aceite e não receba mais isso como referência da tua pessoa. Porque eles olhavam para Mefibosete e falavam dos seus infortúnios, falava da sua pobreza, falava do seu aleijão, falava de coisas que o entristeciam ainda mais.
que cerceavam ainda mais a sua visão para que ele não rompesse e não prestasse atenção que Deus tinha algo muito maior para ele, mas ele não via. Será que não havia ninguém que poderia tirá-lo dessa situação? Será que não existiria ninguém que olharia para Mefibosete sem olhar para a deficiência dele, mas olhando para a alma dele, para a pessoa dele, com amor, com carinho? Existia. E essa pessoa, a Bíblia nos diz, se chamou Davi. Davi olhou com amor para ele. Davi o recebe na sua presença, mas não toca na questão da sua deficiência. Davi não toca na questão da sua humilhação de ter passado 20 anos se depreciando, como foi o caso dele, que ele sofreu um acidente com 5 anos. Aos 25, Davi o resgatou, lá de Lodebar, na casa de Maquir, onde estava, porque vivia de favor. Maquir, um coração gigantesco, acolheu aquele menino e cuidou dele. 20 anos. Agora, Davi, ele procura saber, ainda há remanescente de Saul, ainda há linhagem de Saul viva? Tem um menino lá, um jovem chamado Mefibosete, está lá em Lodebar. Então Ziba, vai lá e traz ele para mim. Irmãos, Deus está falando com você, que as tuas deficiências não podem ser mais a referência para que as pessoas te conheçam. Mas Deus quer que você seja conhecido como um homem, uma mulher cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus, cheia da alegria do Senhor. Um homem, uma mulher correto nos seus negócios, nas suas transações. Uma pessoa de bem, uma pessoa acolhedora, uma pessoa que ama, uma pessoa que é comedida, uma pessoa que aprende a cada dia e permite que o seu coração aprenda. Uma pessoa que está pronta para viver uma vida diferente, vinda da parte de Deus a cada dia. Uma pessoa que consiga perceber a misericórdia do Senhor se renovando sobre ela a cada manhã. Uma pessoa que tenha um coração grato a Deus. E uma pessoa que queira viver na essência e vontade do Senhor. Pregar a palavra, falar do amor de Deus, ajudar, estender as mãos para levantar alguém que está caído. A não sermos apedrejadores, mas a sermos aqueles que vão ajudar a tirar as pedras das mãos daqueles que estão apedrejando. Que não sejamos aqueles que com a boca vai maldizer, mas que sejamos reconhecidos como fonte de água puríssima, como vidas que podem fazer diferença positiva, aleluia. Mas diante de tantas questões que diminuem o homem, muitas pessoas estão talvez pensando como Mefibosete: será que não existe ninguém nesse mundo que possa me valer, que possa olhar para mim, que pode me estender a mão, que possa me amar, que possa me dar uma palavra de incentivo? Será que eu estou sozinho no mundo? Será que não existe amor no mundo em tantos livros escritos sobre o amor? Em tantos discursos sobre o amor todos os dias? Em tantos filmes retratando o amor? Mas será que o amor é ficção apenas? É utopia? Será que ele não consegue sair da teoria e cair na prática para que eu possa senti-lo no auxílio de uma mão que me estenda e que me ampare? E eu fico pensando, irmãos, essa era a visão de Mefibosete, mas é a visão de muita gente hoje. Mas eu quero dizer, assim como havia um rei que acolheu Davi, que estendeu a mão, que não olhou para a sua deficiência, eu quero falar para o teu coração agora, que também existe um rei que te acolhe, que te estende a mão, que te abençoa, que te ama, que é Jesus. Jesus te acolhe, te abençoa, Ele transforma a sua vida. Escuta aqui, Paulo, ele
escrevendo aos Coríntios, ele vai fazer uma lista de ações humanas que mantêm o homem fora da glória de Deus, mantêm o homem fora do reino de Deus. O homem mantendo-se nessa postura, mas eu já cometi isso, pastor. Tomou posição com Cristo e abandonou o seu pecado, você está perdoado, querido. Porque a Bíblia nos diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas Ele chama todos os homens e em todos os lugares que se arrependam, aleluia. Então, se você se arrependeu e tomou posse da vitória em Cristo, você está salvo. Mas ouça o que Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios 6, 9 a 11. Ele vai dizer assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Até o versículo 10, ele está falando sobre uma lista de pecados, uma lista de questões que estão impedindo muitas vidas de entrar na glória, de alcançar o céu, porque o céu, aquela frase que a gente ouve por aí, né? O céu é um lugar preparado para gente preparada. Então tem muita gente despreparado para o céu, e nós precisamos nos preparar. Mas depois dessa lista, versículo 11, ouça o que Paulo vai dizer. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo assim: olha, estas questões todas que eu informei a vocês, que impedem os homens de entrarem no reino dos céus, muitos de vocês que estão comigo hoje comungando a mesma fé, militando na mesma milícia, pregando a palavra, vocês tinham uma ou mais questões que vocês também eram, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados por Cristo Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ele está falando aqui, olha, a receita para você vencer aquilo que a queda trouxe está na pessoa de Jesus, o Rei que te toma pelas mãos, o Rei que manifesta o seu amor, o Rei que olha para você com carinho, o Rei que nunca vai te abandonar. A palavra diz que ainda que uma mãe, o exemplo máximo do amor, né, a expressão máxima do amor aqui na terra, né, falar mãe, mas ainda que a sua mãe, ela te abandone, contudo eu nunca te abandonarei. Escuta, querido. Terceiro, Mefibosete, ele foi chamado pelo rei. Segundo Samuel, capítulo 9, nós lemos inicialmente o capítulo 4, agora lá no capítulo 9, versículo 3 a 5, vai dizer-nos assim: então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha aí, sempre tem que citar isso. É só falar do menino, precisa ficar falando o tempo todo da deficiência. E muitas vezes a deficiência, ela é muito mais visível, muito mais divulgada, muito mais notada. Mas vamos lá. Então o rei perguntou: e onde ele está? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Eu quero dizer para você, o rei mandou trazê-lo, o rei chamou. Alguém que está perdido, alguém que numa queda se tornou deficiente, alguém que está em miséria e pensando de si mesmo miséria. Mas
ele é chamado pelo rei. Isso se assemelha muito com a nossa vida, irmãos. Porque, voltando ao início, quando disse que muitas pessoas se depreciam e não podem fazê-lo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. O texto está dizendo que Deus, Ele não olha a nossa deficiência, mas Ele nos chama pela eficiência da sua muita misericórdia e graça, aleluia. E é isso que Ele quer mostrar para nós, que nós também fomos chamados pelo Rei Jesus, porque Deus não tem lata de lixo, Ele não faz acepção de pessoas, e pode ser quem for, mas se quer a graça o abraça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então nós fomos chamados pelo Rei, fomos chamados da morte para a vida, porque outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós fomos chamados das trevas para a resplandecente luz do amor de Cristo. Nós fomos chamados do mundo para a santificação. E um dos textos mais conhecidos, mais lidos, falei sobre ele semana passada na mensagem, mas quero lê-lo novamente. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Escuta o chamamento do Senhor Jesus para o teu coração e toma posse. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Rei Jesus, assim como Davi mandou chamar Mefibosete, o Rei Jesus, o Senhor de todo o universo, o Rei da glória, Ele manda nos chamar aqui para irmos a Ele. Todos, sem exceção, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. A porta está aberta para todos, Deus não faz acepção. O Rei chama a todos. Se você é um Mefibosete, está em Lodebar, está se sentindo inutilizado, cerceado nos seus sonhos, na sua visão de esperança, o Senhor te fala agora, Jesus está te chamando. E Jesus está te chamando para te proporcionar alívio. Ele te chama a ir a Ele, vinde a mim. Ele te chama para te aliviar, para tirar esse peso do teu ombro, para tirar esse fardo dos teus ombros, para aliviar a tua mente, para tirar essa culpa, talvez, de se enxergar como causador da sua própria ruína. Porque muitas vezes as nossas ações, elas trazem consequências tão duras sobre nós, e muitas vezes nós nos sentimos assim, como alguém que não consegue se perdoar. Mas Deus quer dizer para você, filho, perdoa-te, porque eu te perdoo. Perdoa-te, porque Cristo, antes de morrer por você, Ele disse assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, mas é somente para aquele povo que estava ali? Não. Ele estava perdoando pela morte dele toda a humanidade, toda a humanidade. Então hoje, lança as tuas questões nas mãos dele. Ele quer, o Rei te chama para receber alívio. Eu te aliviarei, eu te aliviarei, eu te aliviarei. Filho, filha, toma posse do alívio do Senhor. Derrama o teu coração na presença dele agora. Deixa Ele trabalhar na sua alma. Tira esse peso que está te sufocando, te atrapalhando a viver. Tira agora em nome de Jesus. Entrega nas mãos dele, lança sobre ele o teu fardo, porque o fardo que ele tem é suave, o jugo que ele tem é leve. Escuta mais, Jesus te chama para que ele possa ser o teu mentor, ele possa te mentorear, ele possa te ensinar, ele possa fazer com que você alcance conhecimento e sabedoria. Ele diz assim, olha, aprendei de mim. E ele te chama também para descansar. Descansar não somente o físico, não somente as emoções, mas descansar a tua alma,
Há questões na vida da gente que já saiu da esfera terrena, né, física, já saiu da esfera emocional e já está na alma. São questões almáticas que estão diminuindo a pessoa, oprimindo a pessoa. E Jesus te chama, olha, coloca a tua vida nas minhas mãos. Mefibosete, deficiente. Qual é a área que você está deficiente? Pastor, eu estou deficiente nessa área, não consigo me levantar, estou caído. O Senhor te chama, vinde a mim. Eu posso te orientar, eu posso te fortalecer, eu posso te aliviar. O Senhor te chama nessa noite no nome de Jesus. Amém, querido? E quarta semelhança de Mefibosete conosco é que Mefibosete, ele foi restituído pelo rei. Segundo Samuel 9, versículo 7, ouça por gentileza com atenção. Depois que Davi fica sabendo, manda chamar, então Davi, diante de Mefibosete, Davi vai dizer para ele. Então disse Davi, não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jônatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Eu já preguei uma vez aqui sobre isso, com o título Um Lugar na Mesa do Rei, falando sobre Mefibosete. Mas hoje Deus traz Mefibosete. O que eu tenho a ver com isso? Que semelhança tem? O que ele pode me ensinar? E eu estou entendendo aqui que ele pode me ensinar muito. E ele me ensina nesse momento que existe um rei que pode restituir aquilo que no meu e no seu coração não há mais esperança. Porque não há esperança para um jovem que aos 5 anos de idade perdeu tudo. No mesmo dia, perdeu o pai, o avô e perdeu também todos os bens e a esperança de ter alguma coisa ou ser alguém. 20 anos depois ele está vivendo de favor na casa de Maquir. Mas o rei o chama, o rei agora o restitui. E o rei diz assim, olha, não temas. E o rei Jesus, ele te chama de onde você estiver, para te restituir também, dizendo assim, olha, não temas, eu restituo a paz da tua alma, porque eu deixo a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo. Eu restituo nessa noite sobre a tua vida a alegria, porque na minha presença há abundância dela. Eu restituo, ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo, por onde você andar. Você andou lá por Lodebar, mas não precisava temer, porque se você é meu, os meus olhos nunca se afastarão de você, ainda que em algum momento as trevas sejam tão impenetráveis na visão, que talvez você ache que eu não esteja, mas eu estou aqui para te abençoar, para dizer que você é mais que vencedor, para dizer que eu não me esqueci de você. É mais ou menos como aquele índiozinho que para ser respeitado pela tribo e para ser reconhecido como homem na tribo, ele tinha que passar por um rito de passagem, um ritual, em que ele tinha que passar uma noite inteira na floresta sozinho. E o cacique pegou uma facazinha pequena, entregou na mão dele, do índiozinho, 12 anos, e falou assim, olha, agora você precisa passar a noite na floresta. E levou ele bem distante, deixou-o lá, e o menino ficou com o coração apertado. À noite caindo, as vozes da floresta, né? Os uivos, o vento,
o piado das aves, todas as coisas pareciam tenebrosas para ele. Mas ele se segurou, se sustentou. E a história diz que a manhã veio para o alívio dele. Ele pegou a faquinha, guardou, agora estou tranquilo. E chegou na aldeia dele, foi recebido com celebração, com comemoração, e aquele índiozinho fazendo festa. E aí vem chegando atrás dele o pai dele. E ele olha para o pai: ué, pai, está vindo de onde? Eu estava junto a você. Ah, mas eu não te vi, mas não era para você me ver. Mas eu estava lá. Você precisava passar esse momento sozinho. Mas eu nunca te abandonei. Eu nunca deixei de saber o que estava havendo contigo. Os meus olhos nunca se afastaram de você. Somos um índiozinho muitas vezes e enfrentamos algumas noites tão difíceis. Parece que estamos sós, mas o Pai está conosco. O Deus Pai está com você. O Deus Todo-Poderoso está com você. Irmão, e é por isso que, assim como Mefibosete ouviu do rei, assim, olha, não temas, nós ouvimos de Deus. Alguém disse, nunca contei, mas essas concordâncias também afirmam isso, que entre a verbete, né, essa expressão, não temas ou não tenha medo, existe exatamente 365 expressões assim na Bíblia, como se Deus estivesse falando conosco todos os dias. Todos os dias, quando a misericórdia dele se renova sobre nós, ela vem dizendo para nós: não tema, não temas, não temas. Então não tenha medo. Deus está com você. Olha, Davi disse assim para Mefibosete: serei bondoso com você. E Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Senhor, Rei de todo o universo, diz assim: olha, a minha bondade e a minha misericórdia seguirão você por toda a vida. Amém, irmão? Davi disse àquele menino: vou restituir as tuas terras. E Jesus, o rei, diz para você: vou preparar-vos lugar, porque na casa de meu pai há muitas moradas, muito maior do que as terras que Mefibosete recebeu de Davi, que pertenciam a Saul, seu avô, herança terrena, que passaria das mãos dele para outras mãos, com o passar do tempo. Mas a casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, disse Jesus. E esta morada não passará para outro, porque ela é preparada exclusivamente para você. Um lugar especial para você. O rei te chama, e ele te chama para restituir, porque se no Éden você saiu do céu e foi condenado ao inferno, o rei Jesus, ele te chama do inferno para o céu de volta, em nome de Cristo. Aleluia. Sentará à minha mesa comigo para sempre, disse Davi. Mas o Senhor Jesus, ele nos chama a sentar com ele, a cear com ele. A Bíblia nos diz, lá em Apocalipse, você conhece muito esse texto, quando a Bíblia nos declara que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta que é o seu coração, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Ele está dizendo para nós aqui: olha, não faltará lugar na mesa, eu vou cear com você para sempre. Não faltará lugar na mesa também no sentido de podermos cear como igreja do Senhor, que celebra, que comemora o sacrifício de Cristo e que aguarda o retorno dele a nos buscar. Aleluia. O Rei Jesus restituirá tudo aquilo que o pecado
nos fez perder. E maior de tudo, maior de todas essas conquistas alcançadas nessa restituição é o céu, irmão. É você hoje poder dizer assim: eu sou salvo em Cristo Jesus. É você saber que a sua esperança em Cristo não é somente nesse mundo, mas como diz o escritor da palavra, quando este tabernáculo se desfizer, ou seja, quando eu morrer, eu sei que eu tenho uma pátria me aguardando no céu. Glória a Deus. Mefibosete passou 20 anos amargurando aquilo que ele imaginava ser o seu fim, um fim trágico, mas o rei mudou a história da sua vida. Não importa quanto tempo você espere alguma coisa, esteja esperando, ou o Senhor pode mudar a história da sua vida. Mas eu queria que você não fosse uma pessoa triste, carrancuda com Deus, porque Ele não deu a você aquilo que você queria no seu coração. Talvez alguém ouça essa palavra e diga assim: mas pastor, o senhor está falando que Deus, se eu tenho sonhos, se eu tenho um projeto, Ele vai olhar para mim e Ele vai realizar. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que Ele vai realizar a vontade dEle, e se a sua vontade se alinha com a vontade dEle, vai acontecer. Mas se não, coisas melhores virão para você. Coisas melhores estão propostas no coração de Deus, e nem tudo que reluz é ouro, como diz a canção antiga, né? E nem tudo que parece bom é bom de fato. E nem todo caminho que parece perfeito é caminho de vida, como o provérbio diz, alguns são caminhos de morte. Mas escuta, assim como Davi mudou a vida de Mefibosete, Jesus muda a nossa vida. E ele diz assim, a palavra de Deus diz assim, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Restituição. Restituição. As coisas velhas que o pecado imputou sobre a sua vida passam. As coisas novas que entraram é a proposição original de Deus para você, é o propósito original, que salvação é propósito original para você. Nós saímos pelo pecado, mas agora somos restituídos no céu, no direito de entrar no céu, no direito de alcançar essa casa que Jesus preparou para nós. Toma posição, igreja. Toma posição com a sua vida. Coloca a tua vida no altar. Eu sei que nós estamos vivendo num tempo em que expressar amor por Deus é motivo de gargalhada de muitos, não é? Fala a verdade. Vai virar piada no seu trabalho. E o povo vai te zoar mesmo. Só que é preferível ser objeto de riso e zoação dos homens, mas ser objeto de apreciação pelos olhos de Deus. Porque quando muitos zoaram de Noé que ele estava doido por fazer uma arca no deserto, é loucura. Mas Deus olhou para ele e falou assim: meu servo Noé, homem reto, justo e temente a Deus. Eu prefiro a apreciação dos olhos de Deus, que você também possa preferir. Amém, querido? Ele restitui tudo que o pecado tirou de nós. Não haverá mais condenação, não haverá mais exílio. Adeus Lodebar, adeus tortura, adeus desesperança, adeus incerteza com relação ao meu futuro espiritual, adeus incerteza ao meu futuro da minha alma. Você vai para o céu? Não sei, eu já fui assim, não sabia mesmo,
Hoje me tornei arrogante e posso dizer que sou? Não. Hoje eu tomo posse daquilo que o meu rei me diz. Não que eu mereça, porque não mereço. Porque não são as obras que salvam, mas a graça de Cristo Jesus. Alcançaremos possessão no céu, e Ele deseja que através dessa história de Mefibosete, nós possamos acrescentar nessa noite na nossa vida, motivar o nosso coração, incentivar a nós mesmos a caminharmos, a deixarmos as deficiências que podem ser operadas pelas mãos do Senhor, porque naquela época humanamente, não havia medicina que pudesse ajudar Mefibosete, mas a medicina do céu para a restauração da sua vida espiritual, ela sempre foi eficaz em todo o tempo. Deus já é o próprio remédio para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso futuro, para o nosso presente. O Rei do céu, Ele é infinitamente mais amoroso do que o Rei da terra. No entanto, Davi conseguiu amar aquele homem e trazê-lo para a sua casa e dizer assim: olha, a partir de hoje você come na minha mesa, comigo todos os dias. Você não é um cão morto, mas você é filho do rei. E eu queria que você tomasse posse disso, não com arrogância, eu sou filho do rei, não. Nós somos filho do rei, porque nós temos um Deus todo-poderoso que reina. Ele não te enxerga a partir das tuas deficiências, mas Ele te restaura em eficiência para que sejas bênção. Depois eu vou mandar essa frase para você. Deus falou meu coração com essa frase que Ele me deu. Ele não te enxerga a partir das tuas deficiências, mas Ele te restaura em eficiência para que sejas bênção. Ao invés de apontar os teus defeitos, Deus te levanta na eficiência que você tem, naquilo que você tem de bom. E a partir do que você é de bom, Ele trabalha em você. Ele opera na sua vida e através da sua vida. Ele forja em você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, para viver em novidade de vida. O Rei do céu te convida a cear na mesa com Ele. O Rei do céu te convida a viver uma vida nova, a deixar os fardos, a não se enxergar aquém daquilo que você é, a nunca se perceber como um cachorro morto, mas a entender que você é filho de leão. Tem uma música assim, fala filho de leão, mas você é a imagem e semelhança de Deus. Toma posse. Amém, irmão? Amém? Deus falou ao seu coração, amém? Graças a Deus, que bom. Falou ao meu coração também. Mas o que vamos fazer com essa palavra? O que nós vamos fazer com isso? Vai ser mais um sermão que eu recebi? Ou vai ser um pontapé para que eu inicie um novo tempo de partida na minha vida? O start que eu precisava para ascender. O que vai ser essa palavra na sua vida? Assim como a palavra de hoje, eu disse pela manhã, que ela precisa ser como um trampolim, que te condicione a subir e a estar mais próximo de Deus, que essa da noite também possa ser. E que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, se manifeste nas tuas dificuldades, se manifeste nas tuas alegrias. Que o Senhor entre agora no íntimo da tua alma, que o Senhor dissolva todas as questões duras, todas as questões conflituosas. O Senhor visite agora, meu irmão, minha irmã, as tuas emoções. Que essa ansiedade que tem te oprimido, que tem roubado a sua alegria, que tem te deixado envolvido na redoma do si, e você está sempre assim, mas sim, mas sim, mas sim.
larga o si. O Rei dos Reis, Ele está aqui. Entrega nas mãos dele. Entrega nas mãos dele. Deixa Ele agir na sua vida. Ele está agora trabalhando na sua família. Eu sei que nós nos preocupamos. Eu sei que você se preocupa. Mas Deus está trabalhando, sabe por quê? Porque você está aqui e você está sendo cheio da palavra, cheio do poder de Deus. E você vai ser diferença na vida da sua família. A sua semana vai ser diferente. Você vai ter da boca de Deus palavra na tua boca para repreender o mal e para impulsionar vidas para o bem, para dizer de forma assertiva para as pessoas que existe um Deus que as ama. Glória a Deus. Coloca a tua vida no altar, fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus bendito e todo-poderoso, ó Senhor da glória, obrigado por nos alcançar, Senhor, com a tua palavra. Obrigado por nos amar de tal maneira, a ministrar sobre nós, a nos fazer enxergar algumas minúcias na tua palavra que se tornam tão grandiosas para o nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor quer um povo especial na tua presença, mas um povo que seja forte no físico, no espírito e nas emoções. Por isso nós pedimos, Pai, vá agora, Pai, de encontro a cada vida que aqui está, a cada vida que está em casa. Alcance essa vida com teu poder e graça. Ministra, Pai, sobre esta vida a tua glória. Deus, tira aquilo que assombra, aquilo que ofusca a visão, aquilo que gera lamento. Deus, cura essa alma entristecida pelo luto, essa alma preocupada com a enfermidade, com o laudo médico, com o tratamento que está sendo feito. Deus, ajusta esse coração, gera paz, a paz que excede o entendimento. Trabalha, Pai, nesta família, devolvendo, Senhor, a alegria, tirando, Pai, as intrigas, as brigas. Deus, une os casais. Vá de encontro agora, Pai, unindo cada casal que está ao alcance dessa palavra, unindo-os em amor, em respeito, em qualidade de vida conjugal. Abençoa os teus servos, Pai. Ministra, Pai, de forma integral na vida dos teus filhos, em todas as áreas. Na área profissional do teu filho, Pai, abre portas. Abençoa, Senhor. Mas Deus, aqueles que, por receberem a bênção do Senhor, permitiram que essa bênção se tornasse maldição, e aquilo que foi bênção das tuas mãos afastou esta vida de ti. Quero te pedir, Pai, não que tire a bênção, mas que conscientize essa vida, Pai, de que sendo abençoado precisa ser ainda mais bênção para o Senhor da glória. Muito obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Que o amor do Senhor Deus, Pai, a graça salvadora de Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com a igreja presencial, com a igreja na live e com toda a igreja do Senhor espalhada por todo este mundo, no nome de Jesus. Amém.